Meus queridos irmãos, meus amadas irmãs, estamos iniciando mais uma escola bíblica para você. Lembrando que estamos iniciando mais uma obra hoje, Antes de tudo, eu queria pedir carinhosamente que você ainda não se inscreveu no canal, inscreva no canal, deixa aí o seu like, é muito importante isso. E quando assinar o canal, não esqueça do detalhe, sinalizar o sininho, para que você possa receber as notificações, os vídeos que vamos lançar sempre aqui no nosso canal, ok? E dê like, que é muito importante para nós, para poder ajudar a gente a pregar o Evangelho. Estamos iniciando hoje mais uma obra. A obra aqui é Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Nós terminamos agora há pouco, Mãos Limpas e Coração Puro. Estamos agora iniciando esta obra aqui, ok? Se você quiser adquirir esse livro, você que tem meu contato, entra no meu contato, se não tiver, entra aqui mesmo no canal, nos comentários, e nos informe que a gente vai dar aí como fazer isso aí, tá bom? Ele está custando aí uma faixa de R$ 20 para poder esse livro aqui. Vamos lá, vamos iniciar logo de imediato uma vida poderosa de oração. Oh, rapaz, esse livro, eu sempre tão ansioso de começar ele logo, né? O tema dessa primeira aula é a introdução, né? A introdução. E o tema dessa aula, dessa introdução é: a vida poderosa de oração é para todo o crente. Vamos lá. A oração é o cerne de um relacionamento de sucesso com Deus. De fato, a oração é crucial em todas as áreas da vida de um crente. Para ilustrar este ponto, considere as seguintes perguntas. A primeira, são 7 perguntas. A primeira pergunta é: como você recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor? A segunda, como você tem se submetido a Cristo e permitido que Ele viva através de você? A terceira pergunta, como você está crescendo como cristão? A terceira, como você vence a tentação e a fraqueza? Quarta, a outra pergunta, vamos lá. Como você resiste a Satanás e como se encoraja de forma eficaz na batalha espiritual? A outra, como você confessa os seus pecados? A outra pergunta, como você se enche do Espírito Santo? E a penúltima, como você obtém direção e sabedoria de Deus? E como você experimenta o poder de servir a Deus eficazmente? Então, tá essas perguntas, né? E ela deve ser dada, essa resposta, de forma de oração. Se você quiser obter as perguntas com mais, você volta aí o vídeo e dê aí uma pausa em cada pergunta, escreva ela e depois você vai fazer vai responder essas perguntas em oração. É muito importante isso, ok? Nós temos aqui, fazer de fato, a oração é essencial em todas as áreas do relacionamento. Oração, na verdade, é relacionamento. Esse talvez seja o problema de muitas pessoas não entenderem a questão da oração do Pai Nosso, né? E nós vamos mais tarde trazer aqui no nosso canal explicar por quê, o que significa o modelo, não é a oração, o modelo do Pater Remon, que é o Pai Nosso. O que significa isso? Né? Por que Jesus ensinou isso para a gente? Qual o objetivo dele nos ensinar isso? Então, não é para você chegar lá toda vez ficar, Pai Nosso, está no céu. Não, Jesus não, ninguém, em nenhum lugar da Bíblia
alguém fez isso. A oração ali do Pai Nosso é uma forma de dizer que como orar, como se relacionar com Deus. Porque se você entender os princípios do Pai Nosso, né, o que é ensinado ali, parte por parte, e ali você praticar aquilo, você já está em oração. Oração é relacionamento, oração não é falar uma oração, oração é conversar de forma espontânea, de forma que vem do seu coração. A gente vai explicar isso mais tarde, né? Explicando o Pai Nosso. Mas eu queria que esse livro aqui, de alguma forma, vai lhe dar esse entendimento, tá bom? Aí, no capítulo 15 de João, versículo 7, diz o seguinte: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Então tá aí, relacionamento. Vamos lá, considerando a tremenda importância da oração, eu posso fazer a seguinte afirmação com confiança. Simplificando, se a sua vida de oração é inconsistente e fraca, assim será o seu relacionamento com Deus. Mas, coragem, caro amigo, você pode desenvolver uma vida de oração dinâmica. E quando você aprende a andar em oração poderosa diariamente, Deus transformará a sua vida por inteiro. Olha que interessante, né? Então, a oração é isso, a oração é relacionamento. Enquanto nós não entendermos isso, a gente não vai levar, a gente não vai ter nenhum triunfo, nenhuma vitória e benefícios quando nós formos orar, né? Então, esqueça essas formas, né? A oração é conversar com Deus, né? Olha lá. Embora a oração poderosa seja certamente a vontade de Deus em todo crente, estudos mostram que muitos crentes sentem que sua vida de oração é tremendamente inadequada. Ou pior, um crente pode pensar que sua vida de oração é boa quando, de acordo com a definição bíblica de oração, esse não é o caso. Tragicamente, muitos crentes modernos não têm ideia do que realmente constitui uma vida de oração eficaz. O propósito desse livro é ajudar a cada crente, a cada cristão, né, a entender plenamente, e experimentar uma vida de oração dinâmica. Você experimentará 5 resultados a buscar a buscar a Deus através dessas páginas. A primeira, você obterá um claro entendimento de oração da perspectivas e propósitos de Deus. A primeira é essa. Você vai entender quais são o que é o propósito de Deus em cada trabalho de oração. Segunda, você atingirá um pleno entendimento bíblico com relação ao que constitui uma vida poderosa de oração. Esqueça o que as pessoas te ensinaram. Esqueçam o que fulano te ensinou. O que é importante é o que a Bíblia explica sobre oração. Tem pessoas andando assim, conforme a ideia de pessoas, a orar assim, a oração. A Bíblia ensina sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Então preste atenção. A terceira, você aprenderá como deixar Cristo se tornar a fonte e o poder da vida de oração. Aqui é muito bom, quando você permite que Cristo, né, se torne essa fonte, se torne esse poder na sua vida cotidiana de oração. Quarta, você experimentará motivação e confiança novas para desenvolver uma vida de oração dinâmica. Você vai ali experimentar motivações, confiança, porque na verdade, quando você vive em um relacionamento com Deus, as coisas vão estar se tornando mais fácil, mais assim, dinâmica no seu dia a dia, né? E a última pergunta que a gente vai, o segundo resultado que a gente vai ter ao nós estudarmos tudo isso aqui, você se apropriará de um padrão bíblico
prático para desenvolver, para o desenvolvimento da oração poderosa, de um relacionamento pessoal dinâmico com Cristo. Tudo que Deus quer é se relacionar com você. E a oração é exatamente esse ponto onde a gente vai se relacionar com Deus, ok? Então tá aqui esses 5 passos aqui, esses 5 resultados que você vai ter ao longo do nosso estudo aqui. Por isso que eu estou te pedindo para que você continue aí, fique firme, para poder a gente não saia daqui não, sempre esteja aqui conosco no nosso canal aprendendo. O objetivo aqui é te ensinar, é te desenvolver. Bom, o primeiro ponto aqui dessa introdução, né, é o seguinte: aprendendo a ver a oração do ponto de vista de Deus. Minha oração mais frequente é que os crentes aprendam a enxergar a oração da perspectiva de Deus. Lembra que eu falei? Esqueça o que as pessoas te ensinaram lá fora. Esqueça a tradição que você veio. Esqueça a religião que você veio. Não estamos aqui pregando religião, não estamos aqui ensinando que você tem que seguir isso, seguir aquilo. Não, é Bíblia. É exatamente a Bíblia. Nada disso. Você tem que enxergar a oração da perspectiva de Deus. E a Bíblia ensina sobre isso e nós vamos ensinar aqui e passar para você tudo de forma bem clara e objetiva. De fato, nós nunca entenderemos completamente a oração até que nos apossamos dos propósitos básicos de Deus para a oração. Nós precisamos parar de ver a oração como um meio de ter as necessidades supridas, muito além de somente suprir nossas necessidades. A oração é o meio principal pela qual nos aproximamos de Deus para conhecê-lo, adorá-lo, aprendemos a experimentarmos a transformação através de Cristo que habita em nós. Estão entendendo, amados? Oração é isso. Oração é você estar próximo de Deus, se aproximando mais de Deus. Nós temos aí alguns casos da Bíblia que é interessante, e eu quero dar exemplo de um homem só na Bíblia, né, que é o Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito. Vivendo, pensando que ele poderia usar os seus recursos, as suas qualificações, para poder libertar Israel ali da escravidão. Deus lhe ensinou outra forma, não é dessa forma. Aí ele acabou indo para o deserto, por lado lá de Midian, onde morava agora, depois seu sogro Jetro, e ali ele aprendeu, né, durante 40 anos a se relacionar com Deus. Então é isso que Deus quer. Antes de qualquer coisa, antes de você fazer qualquer coisa em favor do reino de Deus, aprenda uma coisa. Antes de tudo, você precisa se relacionar com Deus. Não vai adiantar nada você fazer tantas coisas para a obra se você nunca teve um encontro pessoal com o seu Senhor e com o seu Salvador. Bom? Amigo, a oração não é um instrumento através da qual podemos obter coisas de Deus, mas um instrumento pela qual ele age em nós, através de nós, para o seu próprio deleite. A oração é o principal meio através do qual vemos conhecê-lo e ouvir a sua voz. Pela oração, nós nos submetemos a ele, permitimos que ele viva através de nós. É pela oração que Cristo purifica a sua noiva, edifica o seu reino. O grande segredo da oração está em nos ajuntarmos, e olha só, nos ajuntarmos ao propósito de Deus, ao invés de buscar o que ele segue, que ele se ajuste aos nossos. Esqueça isso. Não entra nessa, de maneira alguma, com esse negócio de querer que Deus se venha se ajustar a nós. Ao contrário, a oração ela vai nos levar a nos ajustarmos a Ele.
ajustarmos a Ele. Isso que vai nos levar ao trabalho da oração. A oração faz isso. A oração, sobretudo, também, ela é relacionamento com Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, naquela passagem de João, na versão linguagem de hoje, a nova tradução linguagem de hoje. É o João 15:7, tá? Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Olha só que lindo, que maravilha. Então, é relacionamento, ficar ali pertinho. Vamos lá, vamos falar aqui sobre 8 resultados ordenados por Deus de uma poderosa e bíblica vida de oração. O que Deus quer que você obtenha através da oração eficaz. Então, são 8 resultados aqui para que você vai ter, que a gente vai passar para você aqui agora. O que Deus quer que você obtenha através da oração. Então, vamos lá, são 8. A primeira delas, o seu relacionamento com Ele se tornará muito mais real e pessoal. É como nós falamos aqui, você vai estar unido com Deus, unido com Jesus. E isso vai fazer com que você tenha mais sabe, um relacionamento assim, sabe, bem real. Não aquilo que você ouviu de alguém, mas aquilo que você está vivendo vivendo com ele. Nós temos um exemplo bíblico muito interessante que eu gosto muito já preguei essa mensagem mais de 2 ou 3 vezes, pretendo voltar a pregá-la novamente, né? Que a gente sempre, que sejam mesmo os tópicos, mas sempre as coisas sempre vão ser diferentes, porque Deus, Ele traz a sua revelação pessoal no momento. É sobre os amigos de Jesus, Lázaro, Maria e Marta. Eles eram amigos de Jesus, tinham um relacionamento com Jesus, mas faltava mais um pouquinho para que Marta, para que Maria, para que o próprio Lázaro pudesse viver algo pessoal e mais real. E com isso, ele permitiu que Lázaro, depois de avisado que estava doente, a ponto de morrer, fosse lá, e não foi. Aí depois de 4 dias morto lá, ele vai lá e ressuscita Lázaro. Então faz com que e aquela família que era amiga, que era amiguíssima de Jesus, pudesse viver além de uma amizade, viver algo real e algo pessoal. Às vezes as dificuldades que passamos, amados, elas são assim, elas são para poder a gente viver o real, o pessoal com Deus. Acima de tudo, Deus deseja um relacionamento pessoal íntimo com cada um de seus filhos. Porém, é impossível desenvolver esse relacionamento sem gastar um tempo significativo com ele. Então aí você precisa marcar um momento com Deus. Eu vou aqui sempre dizer que o devocional, ele é uma forma de nos relacionarmos com ele. Tá bom? Vamos lá. O segundo, você experimentará uma santificação cada vez mais profunda e um discipulado transformador, né? Agora, uma coisa é certa, você não vai ter nada disso, não vai ter essa santificação, não vai ter esse discipulado transformado, não vai ter essa santificação mais profunda com Deus se você não gastar um tempo significativo, né, com oração e a leitura da palavra de Deus. É hora de nós pararmos de se envolver com tantas coisas na tecnologia e nos voltarmos para a palavra, nos voltarmos para a oração, ter aqueles momentos de significativo, onde nós vamos poder ter ali alguns minutos com Deus, irmãos, um mínimo aí, acho que 40, 30 minutos você tendo com Deus, já é bastante, poderia ter mais, muito mais, viver em comunhão com o Senhor, ali se relacionando com o Senhor, somente Ele. Não que você não tenha mais relacionamento, mas aquele momento é ímpar, aquele momento é único,
na sua vida ali, onde ninguém vai estar te perturbando, onde ninguém vai estar te incomodando, onde a sua conexão estará 100% em Deus. Tá bom? Vamos para a terceira. A sua capacidade de ouvir a voz de Deus será aumentada drasticamente, né? Ela vai aumentar de uma forma drástica, vai aumentar muito, muito mesmo. Você vai ter mais sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Vamos observar aqui que diz aqui, Jeremias 29:13. Diz o seguinte: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, buscar, vamos achar. A versão, eu estou lendo duas versões aqui hoje. A versão em linguagem de hoje fala: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. O coração, ele é a fonte de tudo, nós falamos sobre isso. Não é buscar a Deus de uma forma esporádica, sem propósito. O coração, você quer crescer diante do Senhor, você quer, então, abra o teu coração, busca Ele com toda sinceridade. Coração é isso, né? Coração, ele envolve três coisas importantes, que é vontade, entendimento e emoção. Quando você coloca essas três coisas para buscar ao Senhor, aí você vai achar Deus. Quarto, o poder espiritual de sua vida e ministério aumentarão significativamente. Muitas pessoas vão para monte para buscar poder. Não vai para monte fazer isso. Se você quiser orar em monte, busque e vai para monte para se relacionar com Deus. O monte, na verdade, ele tem essa importância, né? Não é para buscar ficar pulando lá no monte, não, é para relacionar com Deus, né? Vamos observar aqui que Jesus disse em João 14, versículo 12 até o versículo 14, que diz o seguinte: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim também farão as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que pedirem, vocês pedirem meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Relacionamento, você vai agora, o seu ministério vai fluir, o ministério só flui. E entenda isso, você que é pastor, você que é líder, você que está aí, né, galgando o crescimento ministerial, entenda uma coisa: o seu ministério só vai crescer se você se relacionar com Deus. Não culpe ninguém, não culpe a membresia da igreja, não culpe o irmão, a irmã, porque o seu ministério não está crescendo. Culpe você mesmo. Está faltando você se relacionar com Deus. Onde há pouca oração, há pouco poder. Ao contrário, aonde há muita oração, há muito poder, né? Infelizmente, muitas pessoas são excelentes organizadoras, bons promotores, estrategistas brilhantes, mas poucos são poderosos guerreiros de oração. Isso porque nós temos investido totalmente a prática e a prioridade da igreja primitiva. Estamos invertendo. Em vez de buscarmos a Deus, estamos buscando as obras. Não vai acontecer nada. Vamos para a quinta. Você experimentará um aumento drástico, perdão. Você experimentará um aumento drástico nas respostas de oração. Olha que coisa. As orações vão ser respondidas, né? Quantas experiências eu poderia contar para você aqui? Quantas experiências algumas pessoas podem contar para você? Ou poderiam testemunhar isso? E você vai testemunhar isso também se você viver em oração constantemente. Se a sua vida, né, cotidiana for uma vida, movida pela oração, vai mudar tudo. Você vai contar testemunho, vai ter resultados maravilhosos, né? Você vai ter respostas às suas orações. Quando os crentes realmente se submetem a Deus, suas orações se tornam muito mais eficazes e poderosas.
tá bom? Deixa eu ler aqui algumas passagens que nós colocamos aqui. Primeiramente, Salmo 66. Salmo 66, versículo 18, que diz assim: se no coração eu estivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Então, ainda bem que meu coração não contemplou a iniquidade. Agora aí, em contrapartida, seguindo, né, na contrapartida, seguindo esse mesmo raciocínio do coração não estar envolvido com a iniquidade, nós temos Isaías 59, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e os seus Deus, e os pecados de vocês, os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. É pecado. Então, para isso, eu preciso estar em frente com Deus. A oração vai mover isso tudo, né? Vamos lá. Vamos para a sexta. A sexta, o que Deus quer que você obtenha através da oração eficaz. A sexta é: você experimentará um poder muito maior para resistir às provações, tentações e ataques espirituais. A oração vai te dar esse poder, vai te dar força, né, para que você venha resistir às tentações na oração. A oração é a principal maneira de vestir a armadura de Deus. Você lembra lá? Que Paulo ele fala qual é a armadura que você deve colocar, as armaduras junto com as suas peças. E depois, no versículo 18, ele fala sobre a oração. Porque a oração ela vai fazer a manutenção daquilo que você aprendeu como arma, como armadura. Então, se você não tiver oração, tudo aquilo que você aprendeu sobre a armadura, não vai valer em nada. Inclusive, nós temos aqui no nosso canal mesmo, repito aqui, eu sempre estou falando isso, um estudo, uma série de mensagens, que são 8 mensagens, sobre a armadura de Deus. Procure aí no meu canal, aqui nesse canal mesmo, está a playlist A Armadura de Deus. E você vai ver lá tudo que nós ensinamos de uma forma bem detalhada, cada parte ali de armadura. E depois falamos no último vídeo, na última mensagem, na mensagem de hoje, sobre oração. Nós explicamos muito sobre isso. Quando a nossa vida de oração é fraca ou inconsistente, nossas defesas espirituais abaixam. Quanto mais consistente na oração você for, maior será a sua capacidade de vencer o mundo, a carne e o diabo. Quanto menos orar, mais será a sua vulnerabilidade ao pecado, Satanás e ao mundanismo. Mas tá aí. Cuidado. Quando a gente não quer entender o poder e viver em oração. Vamos para a sétima, né? A sétima resultado que Deus quer que você obtenha através da oração. À medida que você aprende a orar de forma eficaz, pelos perdidos, as mais pessoas salvas você verá. Olhem então a oração também vai levar vocês a interceder pelas pessoas, né, de uma forma eficaz, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam libertas. Então, faça isso, meu querido. Que sabe aí, sua igreja está assim, a igreja está assado, então Deus está te chamando para a oração, Deus está chamando para relacionamento com Ele, para que a sua igreja venha crescer de uma forma satisfatória. Última, você descobrirá como orar eficazmente por avivamento, despertamento espiritual em sua igreja, cidade e nação. Olha, então você vai saber como orar e buscar a Deus para que a sua igreja, a sua cidade
a sua nação ela venha obter avivamento. Observe o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Vale para mim e vale para você isso aqui muito. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Aí você vê a nossa cidade assim, nosso estado assim, nosso Brasil assim, e Deus está falando para você, o povo está se destruindo, os crimes passionais estão aumentando, a criminalidade na questão das ruas está aumentando, roubos, em seguida, os latrocínios estão acontecendo, né? As localidades estão aumentando, a questão das drogas e o crime está aumentando. Estão sendo destruídos porque não encontram ninguém na brecha para poder interceder por essas pessoas. Nós temos um curso no canal Instituto Didascalo. Esse curso é Sentinela de Oração. Entre lá, participe desse curso. E se quiser participar de todos os cursos que nós temos lá, do início até o final, será de bom tamanho para você também. Nós trabalhamos lá com um discipulado. Quando suas orações se tornarem bíblicas e específicas, elas terão um poder muito maior. Repito, orações bíblicas, tem que ser bíblicas e específicas. Esquece esse negócio de viver em função daquilo que nós aprendemos antepassados. Vamos lá. Esses são alguns dos mais importantes benefícios da oração. Sem dúvida, a vida poderosa de oração revolucionará o seu relacionamento com Deus. Na verdade, a vida de oração é o seu relacionamento com Deus. Então, amigo, chegamos agora às duas perguntas importantes. Qual são? Primeira, você está pronto para começar um poderoso relacionamento com Deus? Está pronto? Você realmente anseia por ser cheio espiritualmente, por uma vibrante nova vida e por um novo ministério? Então tá aí o desafio que eu estou fazendo para você aqui, continuar conosco até o final, do início até o fim, assistindo nossos vídeos e aprendendo o que nós vamos aprender aqui. Eu confesso aos irmãos que não li esse livro ainda, né? E eu estou junto com você nessa batalha aqui, né? Ele foi muito bem recomendado e eu estou desafiando aqui. Eu vou só se no percurso do caminho eu achar que não é legal, a gente passa por cima. Eu estou aqui, tudo que eu estou ensinando aqui agora, eu estudei e fiquei encantado. Vamos lá. Ainda contínuo. Outro tópico agora. A graça de Deus se manifestando através da oração, que é o testemunho. Vamos lá. Depois da salvação, minha maior decisão espiritual aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade. Fui chamado para pregar a palavra e senti um convite que era muito maior do que a minha capacidade. Por natureza, eu era meio quieto e pensava que Deus havia certamente se enganado ao me chamar para o ministério. Buscando encorajamento, comecei a estudar a vida de grandes pregadores e missionários e também pesquisei a fundo os grandes avivamentos e despertamentos espirituais da história. Ao estudar e orar, notei que um denominador comum na vida de todos os grandes santos e em cada grande avivamento. Esse denominador comum era a prática de gastar muito tempo em oração e leitura da Bíblia diariamente. Olha o resultado. O convite que Deus vai fazer a você, como fez a mim, vai fazer a todos, é muito maior do que a sua capacidade.
É evidente, como eu pensei, como o pastor Grego, também o doutor Grego Feliz também pensou aqui, pensou igualmente a mim, que diante daquilo que o Senhor nos deu, o Senhor colocou em minhas mãos, está muito distante do que eu posso fazer. Então, aí vai entrar a questão de nós gastarmos tempo em oração, em estudo da palavra, em leitura diariamente, né? Inclusive, o ano que vem, em janeiro, estaremos começando eu pretendo, se o livro chegar a tempo, né? Eu estou aqui orando para que o livro chegue logo a tempo, está marcado para chegar dia 20 agora, então a gente vai orando aqui para que chegue esse livro, que a gente vai fazer um trabalho de 365 dias com Deus. O título vai ser Andando 365 dias com Deus. O ano que vem a gente vai trazer a mensagem todos os dias aqui, né? E tenho certeza que Deus vai falar comigo e vai falar com você também. Seja ligado no nosso canal, vai ser aqui no canal que a gente vai enviar, tá bom? Então, gastar tempo em oração. A gente gasta tempo com tantas coisas, esquecemos da prioridade. Então, o convite que Deus vai nos fazer é muito maior. O convite que Deus fez a Abraão é muito maior do que a sua capacidade, que fez a Moisés, que fez a Davi, que fez os apóstolos, muito maior. Mas o interessante é que Ele é o que capacita. Deus não está atrás de capacitados. Deus está atrás de pessoas para Ele capacitar, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí, vamos continuar aqui o testemunho do pastor Gregory. Comecei a cair em mim. Deus usa mesmo os mais fracos dos crentes que gostam de gastar tempo em oração fervorosa diariamente. No meu estudo, ficou óbvio que Deus usa as pessoas mais comuns que aprendem a se submeter a Cristo através da oração diária, visto que tudo gira em torno de um relacionamento íntimo de oração com Jesus Cristo. Nunca me esquecerei da noite, lá no quintal, da casa dos meus pais, quando, em desespero, perguntei a Deus como poderia se tornar um ministro eficiente. Naquela noite, Deus foi tão claro, falou tão claro comigo que eu nunca mais fui o mesmo. Sua mensagem foi simples. Se você gastar tempo comigo, num relacionamento íntimo em oração, você nunca terá falta, aleluia, da minha presença poderosa e do meu poder miraculoso. Aleluia. Eu fico pensando, gente, quantos de nós estamos aí, sabe, eu não sei, pensando não sei o quê, vivendo não sei o quê, querendo fazer tantas coisas. E tudo que Deus quer, Ele quer fazer. Mas tudo que Ele precisa é aqui de você, próximo dEle. O pai que quer teu filho pertinho dEle. O pai que quer ajudar o teu filho, que quer conversar com o teu filho, que quer viver em comunhão com o teu filho. É isso, queridos. Aleluia. Vamos lá. E aí devemos criar um relacionamento de oração com Ele, né? Vamos continuar aqui. Eu gostei do testemunho dele. Eu queria compartilhar com você aqui um livro. Pela graça de Deus, me comprometi a fazer da oração diária da minha prioridade número 1. Embora eu não possa dizer que tenho sido perfeito na minha vida de oração, o fato de, aos 16 anos, eu ter iniciado a desenvolver o hábito de oração diária significativa, a oração se tornou a coisa mais importante da minha vida. Através dos anos, essa prática tem significado muito mais do que qualquer outra coisa. Mesmo que eu conquistasse 1000 doutorados, eu não teria o impacto do tempo diário significativo com Jesus. Então, está aqui a forma de você viver uma vida comum com Deus. É viver em oração. Vamos para o tópico agora? Não se contente
com nada menos. Eu quero proclamar aos quatro ventos que a oração é poderosa oração poderosa eu me enrolei aqui, né? Eu quero proclamar aos quatro ventos que a oração poderosa é a vontade de Deus para todo crente. Preza do crente em Jesus. É essencial que você tenha uma visão de ir além dos 3 ou 4 minutos de uma oração diária. É muito além. Aqui ele sugere 30 a 45 minutos. Eu poderia ir muito mais além, 1 hora. Ali 1 hora por dia. Será que você não tem 1 hora por dia que venha disponibilizar? Seja que for, até de madrugada, não importa. Mas que você possa ter essa disponibilidade com o Senhor. É muito importante para você. O próximo ponto, agora falar com a gente um pouquinho, né? Uma palavra especial para pastores e líderes. É trágico constatar que hoje muitos pastores e líderes dedicam pouco tempo em oração. De fato, pesquisas mostram que uma grande diferença entre a vida de oração dos pastores de hoje e daqueles grandes despertamentos. Parece que os ocupados líderes de hoje aderiram à ideia, que não é bíblica, que tudo que você precisa é de um breve devocional diário, em ignorância. Porém, bíblica e historicamente, nada pode estar tão longe da verdade. Simplesmente não há um atalho para um caminhar dinâmico com Cristo ou para obter ou para o poder que move montanhas do Espírito. Enquanto líderes cristãos colocarem uma enorme ênfase nos programas e promoções, estudos mostram que poucos gastam bastante tempo em oração e purificação espiritual diária. Hoje é difícil encontrar pastores ou líderes que sejam verdadeiros grandes gigantes de oração. Isso é muito sério, já que raramente uma igreja se torna uma poderosa casa de oração até que seus pastores sejam homens de oração. Então tá aí. Vamos terminar aqui? O último ponto aqui é o seguinte. Como encontrar Deus através desse livro? Estou na introdução, então você vê que a partir de semana que vem vai ficar mais dinâmico da hora, né? Esse livro foi planejado para ser usado pelos jovens mais crentes até os mais experientes dos santos. Enquanto seus princípios bíblicos desafiam e instruem os mais maduros guerreiros de oração, eles conduzem os mais novos crentes ao crescimento espiritual e à vida de oração dinâmica. Esse livro não foi escrito somente para transmitir informações, mas para conduzi-lo a uma jornada de oração com Deus. Através dessas páginas, Deus vai desafiá-lo a chamá-lo para um relacionamento mais profundo com Ele. Ao ler esse livro, preste especial atenção às perguntas de estudo e exemplos de oração no fim de cada parte. Acima de tudo, gaste tempo falando com Deus sobre as coisas que Ele revelar a cada capítulo. Isso é muito importante. Lembre-se de que você não vai aprender a orar simplesmente lendo sobre oração, mas orando sobre as coisas que você lê. Eu o encorajo a responder às perguntas de um caderno de oração em vez desse livro, para não se limitar ao espaço que há. No capítulo 1, exploraremos os 3 fundamentos essenciais sobre os quais se constrói um relacionamento com Deus com oração. No capítulo 2, explicarei os 5 tipos básicos de oração. Nos capítulos 3 a 8, ensinarei a você a experimentar todos os 5 elementos essenciais para a oração poderosa diária. E a maior parte desse livro é dedicada a explicar cada elemento. Ele foi escrito com o intuito de ser um guia prático para que você experimentar os 5 tipos de oração no seu relacionamento diário com Deus. O capítulo final é um guia prático e um modelo a ser usado diariamente em sua vida de oração. Acima de tudo, lembre-se de que a oração é um relacionamento com Jesus Cristo.
Antes de ler adiante, por favor, pare e peça a Deus que revolucione a sua caminhada com Ele. E essa é uma oração que Deus sempre irá responder. Aí fala, marchamos para o próximo grande despertamento. Gregor Friesen. Aqui está as perguntas de discussão e reflexão que você vai escrever e responder em um papel à parte, tá bom? A primeira, vamos lá. Cite várias bênçãos que recebemos de Deus através da oração. Primeira. A segunda. Em suas próprias palavras, diga por que a oração é tão vital para cada área de sua vida e no seu relacionamento com Deus. Escreva isso no papel à parte. Hein? Terceira, o que quer dizer orar da perspectiva de Deus em vez de uma perspectiva egoísta? Quarta, em suas próprias palavras, descreva brevemente os 8 propósitos de Deus para a sua vida de oração. Está lá, nós ensinamos sobre isso. E a quinta é, você acha que Deus tem chamado você para experimentar uma vida poderosa de oração? Por que sim ou por que não? Então tá aí, você escreva isso papel à parte. Se você quiser compartilhar conosco isso, vamos compartilhar. Quiser nos chamar para podermos discutir sobre isso, essas 5 perguntas aqui, e vamos discutir sobre elas, eu estou à sua vontade, eu estou à sua disposição, tá ok? Bom, amados irmãos, terminamos mais uma aula, glória a Deus, né? E eu fico feliz por isso, em poder compartilhar com você mais um momento aqui da Escola Bíblica para você. Deus te abençoe, até domingo que vem, trazendo aqui novamente a dinâmica da pregação, do estudo da Palavra de Deus. Amém.